Daqui Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, Psicoterapia Somática. Hoje estava a pensar num tema que gostaria de trazer e não faltam ideias, não faltam motivos, não faltam razões para apresentar sempre temas diferentes todas as semanas. Por vezes os temas vão-me surgindo espontaneamente, por outros surgem também porque eu constato certas situações em consultas que eu sinto que acho que são muito importantes partilhar com as pessoas que seguem este canal e com as pessoas que estão à minha volta. E é o caso de hoje. Hoje tive uma consulta com uma pessoa no qual achei mesmo muito importante partilhar algo que surgiu desta consulta, uma aprendizagem muito grande, não só para mim, mas para toda a gente que se calhar está a ouvir também. Uma aprendizagem um pouco dura para o nosso ego também, para nós próprios, mas acho que é uma aprendizagem tão necessária, tão importante, que esta aprendizagem só pode ir até ao fundo da nossa alma, dos nossos princípios e das éticas mais profundas, da nossa ética mais profunda, quando estamos perante esta situação. E neste caso em particular, foi uma consulta que foi a pessoa que apareceu, veio por recomendação de uma pessoa com quem eu já trabalhei, e essa pessoa, na sua boa intenção, disse-lhe que talvez para o problema que ela estava a ter, que naquele caso eram sintomas de epilepsia e de uma dita depressão crónica endógena, que uma das possíveis soluções é essa pessoa ter uma complementariedade com a psicoterapia somática neste caso, que poderia ajudar estes sintomas a tornarem-se menos duros, ou mais, de certa forma, com mais facilidade de gerir emocionalmente estes sintomas de epilepsia e depressão. Na qual a pessoa aceitou a sugestão e, creio eu, um bocadinho pela amizade que tem pela pessoa, e talvez não lhe disse que não, talvez por respeito ou por receio que ela ficasse desgostosa com a proposta, e veio na mesma à consulta. E então a pessoa surgiu, uma pessoa simpática, amável, e que teve a explicar a situação, em que tem depressão endógena desde 23 anos de idade e que recentemente foi diagnosticada com epilepsia através de um eletrocefalograma, na qual ela diz que, doutor, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer porque isto é claramente um problema físico. E ok. Embora eu sabendo que, não é, devido à minha experiência, os meus estudos, e muitos deles vão um bocado, talvez um pouco contra o paradigma convencional da saúde, mas é para isso que nós cá estamos também, o que é para abrir novos horizontes e novas formas de pensar. Claro que aqui, claramente que haveria aqui alguma relação emocional com o sintoma, isto é, possivelmente uma grande percentagem emocional podia estar por trás deste sintoma. Deixei a pessoa falar, claro, estava atento à história da vida da pessoa, que é super importante também ouvir numa primeira fase, na qual ela revela uma informação muito interessante, na qual ela diz que há uma coisa que eu observo, é que depois de estar com o meu pai, por norma, quase sempre tenho sempre ataques de epilepsia. E ok, claro que aqui está aqui um nexo causal muito óbvio, não é? Depois de estar com o meu pai, algo acontece no inconsciente da pessoa, há uma ativação emocional a algum tema, e claro que de uma forma muito lógica, quem está às vezes neste paradigma, sobretudo no paradigma de ciência e espiritualidade, que é no caso em que eu estou, e também da psicossomática, claro que encontra aqui um vínculo nexo causal muito claro, em que a partir do momento em que estou o meu pai, alguma coisa existe na história deles, que faz com que ativa um processo emocional muito forte, no qual o cérebro descarrega, entre aspas, através da epilepsia, ou seja, há uma relação nexo-causal entre a relação com o pai e a epilepsia, no qual esta informação foi devolvida de uma forma natural, e no qual simplesmente partilhei como espelho, e disse, então há uma relação causal entre a epilepsia e a relação com o seu pai, na qual ela confirma que sim. Então eu digo novamente, então aqui pode haver aqui uma relação emocional, na qual ela me responde, não faz sentido, porque isto é um problema físico. Encerrado. Ponto. Final. Acabou. Ok, através
E através dessa apresentação desse caso, através dessa postura, eu percebi e percebo muito claramente que certos sintomas, certas doenças, e quando nós olhamos para esses sintomas e para essas doenças e procuramos aprofundar a parte emocional por detrás desses sintomas, há certas situações em que o fato de criar um diagnóstico taxativo a dizer que isto é um problema físico é uma estratégia muito inteligente para nos proteger de uma dor profunda. Isto é, para essa pessoa é preferível talvez agarrar-se à ideia de que realmente esta doença é incurável e que não há forma de curar isto, do que propriamente aprofundar a parte emocional, sistémica, por trás e, de certa forma, lidar com as emoções e com a história emocional relacionada com o pai. Isto é, o nosso sistema defensivo é incrível. Ou seja, por vezes a dor ou o trauma que não sabemos qual foi a relação que está com o pai, por vezes pode ser tão intenso que a pessoa nega completamente, por vezes, as soluções. A pessoa simplesmente cria uma espécie de um ceticismo inquestionável, uma barreira, um muro de respostas, um muro de explicações, no qual simplesmente nega que existe uma relação entre a parte emocional e o sintoma. E isto é um mecanismo de defesa claro. E perante esta situação, é óbvio que por vezes nós estranhamos a ver a realidade das coisas e perceber que a pessoa se está a queimar, que está a colocar os dedos na tomada e está a ser eletrocutada e ela própria faz essa escolha, mesmo nós estamos a ver isso a acontecer. Por vezes acontece é que há certos sintomas, há certos problemas que são demasiado duros para a pessoa aprofundar e a doença talvez seja a melhor solução. Ou seja, é melhor mantermos nesta ideia do que propriamente aprofundar no que verdadeiramente está ali inconscientemente entre o pai e ela. Talvez pode estar ali uma história de abuso, pode estar ali uma história terrível de abandono, pode estar ali uma história terrível de traição, pode estarem ali muitas mágoas guardadas, na qual simplesmente a epilepsia ou a depressão ou outro sintoma, que também pode ser, por exemplo, um cancro, pode explicar-se realmente que realmente está uma forma de proteger ir até lá ao fundo. E neste caso, por exemplo, eu estou a dar um exemplo, uma epilepsia, mas, por exemplo, também já encontrei em situações das ditas doenças incuráveis, em que a pessoa vai ao médico e o médico explica ou dá a sentença de que esta doença não tem cura, que vai se calhar necessitar de medicação para a vida. E muitas doenças incuráveis, a pessoa usa esse termo doença incurável ou doença crónica para se proteger de ir ao seu interior, ir ao seu coração e aprofundar qual é a parte emocional, espiritual ou sistémica que está, de certa forma, por se manifestar, por se revelar e por curar. Então, muitas das doenças, não digo todas, mas muitas das doenças ditas incuráveis e crónicas são soluções para nos protegerem de ir ao fundo da nossa alma e de evitar entrar em contacto, talvez, com processos traumáticos, duros, por vezes podem ser destruturantes para a própria pessoa e sendo mais fácil, talvez, ter uma doença deste género do que ir ao fundo da alma e proteger-se e soltar a história relacionada com isso. Por isso, isto é uma informação muito importante, na qual aqui a aprendizagem para mim é uma aprendizagem muito importante, no qual nós, por mais que estejamos talvez a ver que possamos ser uma solução para a pessoa ou que podemos dar uma informação muito importante para a pessoa, temos que respeitar, no fundo, o livre-arbítrio da própria pessoa. E se a pessoa rejeita a explicação, se rejeita a solução ou se rejeita a possibilidade, é porque é mais importante a pessoa estar nessa história do que ir ao interior e estar em paz com ela própria. Deixo esta dica não só para todos os terapeutas que procuram salvar todo mundo também, não é? Que acho que é o caso de quase toda a gente, porque nós temos esta ética e esta empatia natural, mas também para respeitar sobretudo o livre-arbítrio de cada um, porque há razões que nós não conseguimos explicar e a melhor coisa que nós podemos fazer é não julgar, soltar e dar o máximo que nós podemos fazer da nossa parte e respeitar a escolha de cada um. Espero que este vídeo tenha tocado no coração de vocês. Há alguma coisa que se calhar podem necessitar, estou aqui deste lado, por isso obrigado por este momento, subscrevam e até breve.